Não é um acidente comum, né? Mas aqueles que a gente está mais acostumado, talvez um acidente de automóvel, alguma coisa que seja trivial. Eu me encontrava na minha residência, para quem a conhece, é uma residência de na verdade tem um terceiro andar, é uma residência bastante alta, esse detalhe ele é importante, já vamos entender o porquê. E eu me encontrava fazendo uma manutenção, algo que eu não recomendo para ninguém, né? Hoje eu reconheço isso, mas eu fazia uma manutenção no telhado da minha casa por conta de uma chuva de granizo que ocorrera num dia anterior. E alguns detalhes também são importantes. O fato é que este telhado da minha casa, ele tem na sua posição mais alta exatos 10 metros de altura. Para a gente ter uma ideia do que significam 10 metros de altura, isso equivale ao terceiro andar de um edifício. Quem mora em edifício e quem já esteve ou consegue se recordar, terceiro andar não é tão baixo assim, principalmente olhando de cima. E o nosso telhado tem mais algumas características. Ele é um telhado bastante inclinado, de telhas esmaltadas bastante lisas. E eu fiz a manutenção, ou seja, eu concluí essa manutenção. Meu filho me apoiava, mas ele não estava no telhado, obviamente, só eu estava. E algumas coisas eu não me recordo, porque existe um bloqueio mental natural de acidentes como esse que eu vou contar aqui. Mas a última lembrança que eu tenho é estar, na verdade, retornando para a área de segurança, que seria a laje que estava ali logo abaixo do telhado, e eu me encontrava ali nesse ponto mais alto. 10 metros de altura, eu me desequilibrei, obviamente, e escorreguei por este telhado. Não tenho uma lembrança clara disso. Obviamente, fui arremessado. Do ponto em que eu fui arremessado por esse telhado, já em velocidade, são 6,40 metros. Posso dizer esses números porque esta casa eu praticamente fui eu que idealizei, desenhei e acabei Sabe as medidas construindo a casa. Fui arremessado na parte de trás da nossa residência. Então, uma queda bastante alta. Até hoje, quando eu subo numa altura parecida e eu olho para baixo, eu me assusto bastante. E nesta queda, aconteceu de eu me encontrar com o muro dos fundos da nossa residência. Talvez algum especialista em física pudesse calcular o peso que eu tinha lá quando me encontrei com o chão, né, que com certeza não era o meu peso corpóreo, o meu peso físico. Isso, obviamente, trouxe várias consequências físicas, né? A primeira coisa que eu posso relatar, e podemos até mostrar, foi o fato de que eu me choquei, né? Bati a cabeça no muro de trás da nossa casa, e tive um traumatismo craniano severo, considerado severo. Nós temos até uma imagem que mostramos de vez em quando, de uma tomografia, e essa tomografia ela deixa bem claro, primeiramente, uma fratura em semicírculo na testa. Alguns se prestarem atenção, vão notar que ela está por aí ainda. E a pressão que ela exerceu na minha cabeça gerou uma rachadura no sentido vertical, vamos dizer assim. Então, uma meia-lua, como está sendo mostrado, né, uma meia-lua na testa, e a pressão gerou uma fratura por toda a cabeça, até a parte de trás. Nessa tomografia já está restaurada, ali, essas fraturas já estão restauradas, no sentido de que existem ali algumas placas, né, segurando essas fraturas. Mas, então, esse foi uma das coisas que aconteceu. Uma segunda figura de algumas coisas que aconteceram também foi ter uma fratura do braço bastante grave, porque o braço teve uma fratura como se fosse de um galho quebrado. Então, houve uma separação completa, uma fratura aí radial, como é conhecida aí na medicina. Também, essa aí eu não trouxe imagens, não tenho imagens, mas o meu pé direito ele foi desmontado, porque eu caí pisando sobre o pé direito, ele veio parar perto aqui do meu joelho, então o pé desmontou. Mas tudo isso com muito impacto. O impacto é muito grande, um impacto muito severo. Uma coisa que a pessoa que me socorreu disse, acho bem interessante, assim, quando ele me recolheu, né, foi fazer o transporte ali do pessoal do SEAT, a minha cabeça estava completamente mole,
como se for um ovo cozido e as cascas quebradas. Então, eu senti a cabeça se movendo. Essa foi uma situação. Posso dizer que eu não desmaiei, não é situação comum. Em geral, as pessoas que sofrem esse tipo de acidente, elas desmaiam. Eu não desmaiei. Me comuniquei, coisas que não lembro com muita exatidão, mas me lembro de algumas cenas, lembro da minha esposa, lembro do meu filho, que ajudou ali naquele momento, lembro da minha filha falando comigo, eu a respondi, inclusive. Algumas cenas eu me lembro. Você lembra o que a Belinha falava para você? É interessante isso. Eu me lembro, sim, e a Isabela, ela veio na porta, ela era muito criança ainda, ela não teve coragem de chegar perto de onde eu estava. Então, ela gritou para mim, e ela me chamou, pai, pai. E eu me virando, tentando me virar, né, porque eu estava no chão, eu respondi, oi, filha, o pai está aqui. E aí ela falou, pai, eu te amo. E eu respondi para ela, eu também te amo. E foram algumas coisas que ficaram. Isso é comovente até hoje, né? Quando eu penso nisso, até hoje eu me comovo. Mas eu me comovo com o meu filho, que não desgrudou nenhum momento ali, ficou participando de tudo aquilo, ele era novo também. Mas não deve ser fácil ver alguém na situação física em que eu me encontrava naquele momento. A minha esposa se ajoelhou e ficou ajoelhada comigo o tempo todo. E estava chovendo nesse momento. Estava chovendo, a temperatura não era boa. Ela ficou comigo o tempo todo até que viessem fazer o socorro.